Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Cadeia alimentar, na verdade, é uma sequência de seres vivos onde uns se alimentam dos outros para poder sobreviver. Todos os seres vivos, eles precisam de energia para poder produzir substâncias que são necessárias para a manutenção da vida. Os seres vivos, eles obtêm a energia de duas formas. Por isso, nós classificamos os seres em autótrofos, aqueles que são clorofilados, que produzem o seu próprio alimento, e os seres aclorofilados, que são chamados de heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento e se alimentam de outros seres vivos, tá? Como é o caso dos consumidores, que eles se alimentam ou de produtores ou até mesmo de outros consumidores. Dentro de uma cadeia alimentar, nós temos o fluxo de energia. E o fluxo de energia, ele sempre vai do produtor até o decompositor. Para isso, para a gente entender essa parte, a gente precisa saber quais são esses níveis dentro da cadeia alimentar. Então, dependendo da posição em que esses seres vivos eles ocupem na cadeia alimentar, eles podem ser classificados em produtores, que são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, portanto, eles são autótrofos, eles transformam a matéria inorgânica em orgânica. Os seres consumidores, eles são heterótrofos, tá? Eles se alimentam de outros seres vivos, ou no caso dos produtores, ou também se alimentam de outros consumidores. E por fim, os decompositores. Os decompositores, eles fazem justamente o inverso dos produtores. Eles transformam a matéria orgânica em inorgânica, tá? Fazendo a reciclagem da natureza. Eles são representados por fungos e bactérias. Aqui eu tenho a apresentação de duas cadeias alimentares. A primeira cadeia alimentar, ela é uma cadeia alimentar terrestre, onde eu tenho vários níveis tróficos, né? Iniciando pelos produtores, que servem de alimento para o consumidor primário, que servem de alimento para o consumidor secundário, que serve de alimento para o consumidor terciário, que serve de alimento para um consumidor final e, por fim, eles, ao morrerem, são decompostos ou por fungos ou bactérias. Aqui eu tenho um exemplo de uma cadeia alimentar marinha. Essa cadeia alimentar marinha, tá? Ela inicia-se por um plâncton, mais precisamente o fitoplâncton, tá? E eu vou explicar para vocês o que é esse plâncton. Os plânctons, eles são formados por pequenos organismos que vivem na superfície da água. Eu tenho dois tipos de plâncton, o fitoplâncton e o zooplâncton. O que vai me interessar agora é o fitoplâncton, porque o fitoplâncton, ele é autótrofo, clorofilado, tem a capacidade de produzir o próprio alimento e ele é a base da cadeia alimentar marinha. O zooplâncton não, tá? Eles são representados por pequenos organismos que não realizam a fotossíntese. Por exemplo, microcrustáceos, crustáceos bem pequenininhos, tá? Então, eles não participam como produtor, e sim como consumidor. Muitas vezes, não é, comendo a própria alga, que é um fitoplâncton. Quando eu tenho o conjunto de cadeias alimentares, eu vou chamar de teia alimentar. Então, nos ecossistemas, né, se estabelecem muitas cadeias alimentares. Elas se entrelaçam e formam essa teia alimentar. Ela representa, ou seja, eu posso representá-la de várias maneiras, em que a energia no alimento flui por toda a comunidade ecológica. Então, eu tenho aqui um esquema de uma teia alimentar. Então, eu tenho os produtores, os consumidores e tenho os decompositores. Vê mesmo, aqui como produtor, não é, eu tenho um vegetal
que ele serve de alimento para o tucano, para uma siriena, tá? E o que acontece com isso? O tucano, ele é consumidor primário. A siriena também é consumidor primário. Então, os dois, não é, na cadeia, no caso, nessa teia alimentar, eles são consumidores primários. Agora, eu também posso ter seres que estejam em níveis tróficos diferentes dentro da mesma teia alimentar. Vamos dar um exemplo. A capivara aqui, tá? Ela é consumidor primário e serve de alimento para o gato do mato, que é consumidor secundário. Ó, então, se eu for por aqui, ó, o produtor serve de alimento para a siriena, que serve de alimento para o jacaré, que serve de alimento para o gato do mato. Então, se eu fizer uma conta rápida, ó, a siriena aqui, consumidor primário, jacaré, consumidor secundário e o gato do mato, consumidor terciário. Se eu for por esse lado, aqui, ó, o produtor serve de alimento para a capivara e a capivara serve de alimento para o gato do mato. Então, o gato do mato agora é um consumidor secundário, tá? Então, vê, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do nosso videozinho. Agora eu vou dar algumas dicas de uns filmes que vocês podem assistirem, né, nesse período. Por exemplo, tá? Eu tenho Procurando Nemo, eu tenho Espanta Tubarão e A Era do Gelo, que são filmes bons para vocês distraírem durante esse período, tá? Tchau, gente!